Saudações a todos. Hoje nós vamos falar dos capítulos 2, 3 e 4 do problema do ser, do destino e da dor. Mas geralmente eu gosto de pequenas inversões que ajudem a gente a entender a lógica dos textos. Por exemplo, nessa sequência do capítulo 1 ao 4, mas principalmente do 2 ao 4, eu tenho a impressão, né, pode ser que não seja a melhor interpretação, mas tenho a impressão de que esses capítulos estão construindo as condições para o que vai ser defendido no capítulo 4. Então, vou começar pelo capítulo 4, que é um capítulo que só faz esse fecho, né? Ele tem pouco conteúdo no sentido de novidade, mas ele faz esse fecho dos capítulos anteriores. O que é que faz o capítulo 4? Ele é uma boa tela para a gente entender o cientificismo do final do século XIX, né? Qual era o espírito de época, por assim dizer, acadêmico e intelectual. O espírito de época, ele era de um cientificismo já bem formado, né? Já desenvolvido, né? Pelas críticas, por exemplo, de Comte, de Marx, à religião, né? E, consequentemente, à metafísica, a um tipo de filosofia mais voltado para as questões essenciais, para as questões universais e mais favorável a uma nova forma de entender a vida, onde a praticidade, né, o pragmatismo, a utilidade material se destacava como a prioridade absoluta. E, ao mesmo tempo que esse movimento de um positivismo de meados do século, ele dá as condições já com Kardec para a gente migrar das propostas mais metafísicas para propostas cada vez mais pragmáticas, utilitárias e positivas no sentido do positivismo. Nós vemos também um evento muito importante que vai já influenciar a geração de Leon Denis, que não influenciou a geração de Kardec. É o nascimento da psicologia. O nascimento da psicologia, que anteriormente existia como um braço da filosofia, né, uma subclasse da filosofia que tratava de parte da fenomenologia mental e, às vezes, também era referida como aquela parte da metafísica que tratava da alma, do espírito imortal, né? Agora, em meados do século XIX, começa com Fechner, com Lotze, com Wundt, com uma série de outros grandes pensadores, principalmente alemães, um pouco com Herbert Spencer também, né? Caminhando na direção dos nomes mais famosos que todo mundo conhece, como Freud, William James, todos os autores ali da virada para o século XX, a psicologia ela começa a caminhar na direção da psicologia científica, de uma investigação empírica, ou seja, científica, rigorosa, da realidade mental, da fenomenologia mental. E aí o que acontece nesse período? Nós temos as grandes descobertas, algumas descobertas hermenêuticas ou descobertas, a gente poderia dizer, narrativas, como a descoberta da libido por Freud, né? A descoberta por William James e Frederick Myers sobre a consciência subliminal ou subliminar, né? A percepção de William James, né? Uma percepção muito fenomenológica de que a mente trabalha com fluxo de consciência, e talvez acima dessas mais famosas e consideradas mais importantes, a gente pode colocar a descoberta de Fechner, ainda na época de Kardec, mais ou menos, nos anos 60 do século XIX, de que é possível criar um cálculo exato, preciso, para medir o grau de sensação, o grau da sensibilidade. Por que essa descoberta ela é tão bombástica, revolucionária? Porque ela enquadra, em termos de uma ciência natural, uma ocorrência
mental psicológica, sensível. E isso era muito significativo para a época. Quando você consegue pegar um elemento da mente e explicá-lo, talvez não explicá-lo no sentido de causa, mas mostrar como exatamente, matematicamente, essa sensibilidade funciona, isso parecia casar com todas aquelas promessas de que a ciência iria desvendar coisas que a filosofia por milhares de anos discutiu, mas não explicou. Então, essa arrancada meteórica da psicologia, ela serviu para uma maior desmoralização da filosofia. As pessoas passaram a acreditar que a filosofia ela era puro espírito de sistema, né? Puro amor por um pensamento sistemático, um intelectualismo infértil, estéril, inútil, né? E discussões vazias, afetadas, conduzidas puramente pela vaidade, e que se nós as abandonássemos e caminhássemos apenas com a investigação dos fatos, nós conseguiríamos resolver todos os problemas que não haviam sido resolvidos através da discussão filosófica. E o que é interessante é que dá para perceber que Leon Denis está mordido por esse animal, né? Ele foi picado, né? Pelo animal que possui essa toxina. Ele está intoxicado, né? Da ideia cientificista da sua época. Em vários livros, mas também aqui, nesses capítulos 2 e 3, por exemplo, nós vamos identificar essa ideia de que não, agora nós não vamos mais apenas filosofar e especular, nós vamos para a observação dos fatos, os fatos vão provar tudo, os fatos vão oferecer a chave para todos os problemas. Entretanto, ao mesmo tempo que Leon Denis está assim, empolgado, intoxicado, né, pelo cientificismo, ele continua acreditando que a filosofia tem um grande papel e coloca a filosofia no lugar que a maioria dos filósofos estava tentando colocar para salvá-la enquanto uma tarefa útil, que era o lugar não mais da investigação dos detalhes, isso aí realmente estava a cargo da ciência, né? Deveria ser feito pela ciência, principalmente pela psicologia, mas a filosofia ainda poderia dar uma explicação para a integridade da mente e da vida humana. Porque a própria investigação científica ela tem natureza reducionista. Então, um o outro é o poder, né? A vontade de poder, para o outro é a consciência subliminal, né? E você, claro, existem pontos em comum entre as propostas que estão ali sendo aventadas, mas cada uma ela também tem dificuldade de dialogar com as outras e ela tenta equacionar toda a vida humana, toda a vida psíquica humana a partir dos seus poucos princípios explicativos. Então, isso é muito interessante, porque mostra também que a ciência, ao mesmo tempo que ofereceu muito mais em termos de explicação daquilo que anteriormente não se conhecia, não se entendia, porque era necessária a investigação empírica. Por outro lado, essa mesma tendência empírica da psicologia tornou a nossa capacidade de integrar a vida, né, como que paralisada, né, incapacitou a nossa capacidade metafísica propriamente, que é a de integrar a vida filosoficamente. E aí, Leon Denis vai perceber isso no capítulo 4 aqui que a gente está referindo. Ele vai dizer o quê? É preciso integração para a alma. A alma não pode ser vista como fenômeno isolado que domina todo o campo fenomênico, psicológico, como as propostas da sua época estão fazendo, na maioria das vezes, ou todas as vezes, né? Eu mesmo não saberia dizer, que caberia observar com mais cuidado, por exemplo, as consequências exatas da filosofia e da psicologia de William James, que é provavelmente a mais integrativa da época, né? Eu, particularmente, acredito que, a partir de Jung, a gente começa a ver uma proposta integrativa mais séria.
Mas nessa geração de 1900, Jung ainda está fazendo as suas primeiras pesquisas com mediunidade e depois vai se tornando ao longo do tempo discípulo de Freud. Então ainda não tem uma proposta sua, né, e nem muito menos arrojada. Mas o William James que tem, ele encontrou uma solução migrando ou talvez incorporando grandes porções de filosofia dentro da sua psicologia, ou migrando mesmo da psicologia, quer dizer, do estudo dos fenômenos, para uma filosofia que pudesse oferecer essa integração. Entretanto, restaria por discutir se o William James consegue isso ou não, até que ponto ele consegue. Né? Me parece que a tarefa não está completa. Né? Ele morreu um pouco de repente também, com muito por fazer ainda. Mas se nós descontarmos ele, a gente pode dizer com uma razoável segurança que a tendência da época, então, era essa compartimentação da alma humana, e o Leon Denis vai observar o seguinte: esta compartimentação ela favorece tremendamente as teses materialistas, que tentam submeter todos os fenômenos do pensamento, da sensação, da memória, da vontade humanas a um único fator explicativo. Porque em mecânica, né, nas ciências da natureza, como elas ainda eram entendidas no final do século XIX, explicava-se toda a árvore de subfenômenos a partir de alguns fenômenos fundamentais, como, por exemplo, as propriedades básicas da matéria ajudam a explicar todas as outras relações entre os elementos, entre os corpos. Então, o que se procurava muitas vezes nessa ciência nascente era isso, a pedra de toque, a pedra fundamental que fosse explicar tudo. E aí Leon Denis vai observar o seguinte: esta não será encontrada porque ela só pode ser justamente o próprio conceito de integralidade do espírito, o conceito de integridade e integralidade da mente, da alma humana. O conceito, nós tentamos fazer a redução de alguns elementos a outros elementos que não são propriamente causados uns pelos últimos, né? Então, eu acho que esse seria o sentido do capítulo 4. Mas voltando aqui ao capítulo 2, qual é o critério da doutrina dos espíritos? A gente vai ver uma discussão um pouco na direção desse cientificismo, até certo ponto, e um pouco na direção de demandas filosóficas mais radicais, mais sérias, que, vez ou outra, Leon Denis levanta, né, e que dão o contraponto, ou que fazem contrapeso a essa proposta cientificista que está ali culturalmente dada, né? Que está muito ligada nesse contexto da investigação da alma, à psicologia nascente. Então, nesse capítulo 2 tem, por exemplo, uma frase aqui que é muito interessante. Os espíritos ensinavam a pré-existência, a sobrevivência, as vidas sucessivas da alma. Né? Quer dizer, aquilo foi o que foi ensinado a Kardec. Em outros trechos, aqui mesmo, e de outros livros, Leon Denis levanta uma questão muito interessante do porquê o espiritualismo inglês, e juntando aí o espiritualismo americano também, né, o espiritualismo de língua inglesa, não assumia o princípio da reencarnação. É uma questão importante para ele. Mas, com Kardec, esse princípio foi declarado pelos espíritos, mas não havia investigação empírica suficiente para sustentá-lo. Às vezes a gente tem essa pretensão, né, de que a prova da reencarnação estava em Kardec, quando, na verdade, nós temos em Kardec argumentos eminentemente filosóficos que vão justificar a teoria da reencarnação com base, por um lado, na justiça de Deus, por outro, na desigualdade das oportunidades, dos talentos e de felicidade no mundo. Então, a partir de questões morais e teológicas da justiça de Deus, por exemplo, nós vamos ver a proposta, né, kardeciana da teoria da reencarnação. Mas, factualmente, sabia-se muito pouco sobre a questão. E aí Leon Denis vai enfatizar
eis que as experiências de Colavida, ou Mahatma, né, do Coronel de Rochard, as minhas, etc., estabelecem que não somente a lembrança de particularidades da vida atual até a mais tenra infância, mas também lembranças de vidas anteriores estão gravadas nos recônditos da consciência. Um passado inteiro velado no estado de vigília, no estado normal, né, fora do estado alterado, que permite visualizar essas lembranças, né, que reaparece no estado de transe. Com efeito, essa rememoração pode ser reconstituída num certo número de pacientes adormecidos, como mais tarde o estabeleceremos quando especialmente tratarmos dessa questão. Vai falar mais disso à frente. Um outro ponto interessante, né? Além dessa observação de que agora, em 1900, com a hipnose, Kardec não tinha, né? Com certos estudos também desenvolvidos a partir ainda do magnetismo e das teorias sobre sonambulismo da época de Kardec, mas desenvolvidas nas décadas posteriores, agora era possível fazer o sujeito regredir em estado hipnótico até antes do momento do nascimento, e o sujeito apresentava, então, memórias, algumas vezes, de vidas passadas. Leon Denis, inclusive, declara: eu também fiz pesquisas nessa direção e eu observei esse tipo de coisa. Né? Num outro trecho, falando sobre Kardec, olha que interessante. Eu entendo que esse parágrafo ele quer dizer mais ou menos o seguinte: para ser um bom filósofo, Kardec precisava ser um bom pedagogo. Quer dizer, para que ele conseguisse efetivamente fazer a diferença cultural, pôr para frente, né, expor, colocar em evidência a sua teoria, ele também tinha que, de alguma maneira, filosofar de uma forma popular, ou escrever de uma forma popular, e que fosse simples, didática, que apelasse ao homem comum. Por quê? Porque parte da missão de Kardec, a gente poderia depreender isso, né, do que o Leon Denis está dizendo, parte da missão de Kardec era trazer o esotérico, né, lá da Grécia Antiga, do Egito Antigo, da Babilônia, né, da Índia milenária, né, dos sistemas iniciáticos para poucos, né, discípulos muito testados, descobertos através de dupla vista, de intuição, etc., e tal, de reminiscência. Né? Agora, a missão de Kardec era trazer isso para o público geral, né? Que as pessoas, que o homem comum entendesse o que é que está em jogo nessa grande ciência da alma. Então, isso não é nunca demais a gente enfatizar, que a ideia não é criar uma ciência num sentido academicista ou intelectualista vicioso, que se torna um jargão para especialistas e para técnicos, mas uma ciência que diz para todas as pessoas, né, qual é o porquê da vida, que apresenta consolação através do entendimento. Essa seria a essência da filosofia espírita, a sua concretude, a sua praticidade. Então, o parágrafo em questão é o seguinte: no livro de Allan Kardec, o ensino dos espíritos é acompanhado, para cada pergunta, de considerações e comentários, esclarecimentos que fazem sobressair com mais nitidez e beleza, né, dos princípios e harmonia do conjunto. Aí é que se mostram as qualidades do autor. Esmerou-se ele, primeiro que tudo, em dar sentido claro e preciso às expressões que habitualmente emprega no seu raciocínio filosófico, né? Não criar uma filosofia sua, o sistema de Allan Kardec. Não era esse o objetivo, não foi isso que ele fez. O que ele fez foi criar manuais claros e precisos para que o máximo de pessoa possível, né, máximo de pessoas possível pudesse compreender esses manuais e aplicá-los para a sua vida
concreta, real, né? Depois, em definir bem os termos que podiam ser interpretados em sentido diferente. Ele sabia que a confusão que reina na maioria dos sistemas provém da falta de clareza das expressões usadas pelos autores. Então, para evitar essa falta de clareza, não quis ele inventar muitas palavras, mas usou palavras que dessem de maneira clara e transparente o sentido daquilo que estava sendo proposto. Né? Num outro trecho, a gente pode destacar uma característica muito comum de Leon Denis, que é a tranquilidade, a serenidade, né? Uma imperturbabilidade, né? Um caráter inabalável daquele que adquiriu convicção ou fé através do entendimento, né? Uma fé escorada no entendimento das leis da vida, no entendimento de como a justiça divina funciona, do porquê das dores e dos sofrimentos, é um tipo de serenidade e um tipo de convicção de fé, né, que baseia essa serenidade, completamente diferente de uma promessa na qual você acredita por uma espécie de voto de confiança, né? Então, no Espiritismo, a multiplicidade das fontes de ensino e de difusão constitui um contraste permanente que frustra e torna estéreis todas as oposições e intrigas. Por sua própria natureza, a revelação dos Espíritos furta-se a todas as tentativas de monopólio ou falsificação. Olha como a gente se estressa, às vezes, com as ideias paranoicas, né, de intriga, as teorias da conspiração a respeito de uma perversão, de uma deturpação do movimento espírita, da doutrina espírita, quando, na verdade, tanto Kardec quanto Leon Denis, quanto os maiores pensadores que nós tivemos, sempre vão nos tranquilizar quanto a essa ameaça de um desvirtuamento, de uma deturpação, de uma fragmentação, tanto da doutrina quanto do movimento, porque, naturalmente, não cancelando o livre-arbítrio humano, há uma direção superior, né, um amparo superior para esses processos mundanos. E, além disso, além da confiança na providência, que nós sabemos que é uma confiança razoável, racional, nós temos também um elemento muito importante aqui nessa tranquilidade, que é o fato de que as observações espíritas são universais e baseadas na experiência de milhares de médiuns. Não é de um, não é de dois, não é de um organismo, uma instituição, um livro, mas na observação geral. Então, aquilo que as pessoas, em massa, aos milhares, até aos milhões, observam na prática mediúnica, né? Na vida mesmo, na vida moral, na vida cotidiana, isso é base para julgar corretamente, adequadamente a doutrina. É isso que está sendo dito. É o caráter natural e universal da doutrina. Porque se não fosse ligada à natureza das coisas mesmas, e se não fossem essas coisas estabelecidas por leis universais, reguladas por leis universais, nós não poderíamos dizer que conhecemos verdades ou que conhecemos fatos e as próprias leis naturais. Isso seria um conjunto de opiniões. Então, enquanto as pessoas se explodem, né, brigam por conta de possíveis divergências de opinião aqui e ali, a verdadeira doutrina dos Espíritos está assentada na generalidade, naturalidade, universalidade das observações que estão acessíveis a todos os seres humanos. Não são privilégio de instituições, de autores ou de médiuns. Muito bem. Em relação a ela, né, quer dizer, esta própria revelação dos Espíritos, em relação a ela, é de todo impotente o espírito de domínio e ciência. Quer dizer, aqueles que quiserem se afastar para criar
o seu culto, a sua seita alternativa, né? Essas pessoas elas se desmoralizarão sozinhas pela própria carência de relação com as leis fundamentais, com a observação geral, universal dos fatos, né? Porque quando conseguissem extingui-la ou desnaturá-la, a doutrina, né? Num ponto, imediatamente ela reviveria em 100 pontos diversos. Olha a tranquilidade, a placidez com que Leon Denis lida, tanto com o autoritarismo de alguns, quanto com a dissidência de outros. Ora, aqueles que perverterem um princípio qualquer serão imediatamente, não é daqui a 50 anos ou 100 anos, imediatamente desmentidos pela observação que o bom senso faz diariamente dos fatos da vida humana. Bom, isso é muito pé no chão, né? É algo que a gente tem que aprender ainda. Como a gente, no nosso DNA espiritual, ainda está impressa a religião, né? Os dogmas, nós achamos que nós precisamos zelar como militantes, digamos assim, né? Como cruzados ou jihadistas em favor de uma pureza doutrinária, que muitas vezes não é a pureza de fato, a fidelidade doutrinária de fato. Porque fidelidade à doutrina dos espíritos e fidelidade a Kardec é justamente seguir o seu método, pensar como ele pensava, né? Seguir os seus passos, né? Um outro trecho aqui muito interessante e que retorna à questão do espiritualismo de língua inglesa. O ensino mais completo e extenso dos espíritos, desde o princípio, nos centros latinos, foi, em sua origem, restringido e graduado em outras regiões por motivos de oportunidade. Essa é a opinião de Leon Denis. Não tem como a gente saber exatamente por que isso aconteceu. Pode ser que seja por isso. Pode verificar-se que em todos os dias aumenta na Inglaterra e na América o número de comunicações que afirmam o princípio das reencarnações sucessivas. Muitas delas fornecem até argumentos preciosos à discussão travadas pelos espiritualistas de diferentes escolas. Então, aquilo que não era verdade na época de Kardec, que gerou controvérsia na época de Kardec, já não era uma verdade absoluta para a geração de Denis. Alguns vão dizer, é por causa da teosofia. Em parte, é claro que sim. Por outro lado, o fenômeno existe. Então, quando a gente vai ver o maior pesquisador de reencarnação que já existiu, que é Ian Stevenson, né, psiquiatra americano, já nos anos 60, 70, 80, né, quando o Ian Stevenson vai começar a trabalhar e vai desenvolver todas as suas pesquisas em reencarnação, ele não está fazendo isso baseado em nenhuma doutrina, né? Não tem nenhum esoterismo, não tem nenhuma crença prévia sobre o assunto. Ele faz isso baseado na experiência de crianças que iam para o seu consultório, levados pelos pais, né? Os pais diziam, o menino está maluco, essa menina endoidou de vez, ela está falando que já estava casada, tinha 2 filhos, que morreu assim, assim, assado, descrevendo nos mínimos detalhes como é que morreu. Aí fala que morava numa região da Guatemala, ou da França, ou do Japão. Então, assim, o próprio fato veio jogar sob o colo do Ian Stevenson, né? Que foi até agora o maior nome na pesquisa sobre reencarnação, que já existiu em toda a história do mundo, né? A realidade da sua existência, né? Caiu no seu colo através da própria concretude do fenômeno. E ele, a partir da observação da investigação, chegou a conclusões acertadíssimas, né? Fez um grande progresso, né, nessa direção. Então, hoje em dia nós temos pesquisas sobre reencarnação ligadas a todos os modelos espiritualistas que existem. Nós temos também, em todas as pesquisas de parapsicologia, temos a consideração aos fenômenos de reencarnação como fenômenos parapsicológicos ou fenômenos de alguma natureza espiritual que possam comprovar que a mente humana ou o espírito humano independe da matéria. Então, a ideia da reencarnação
se naquele momento de Kardec, por um período por volta de 40, 50 anos, né, até o começo ali do século XX, se esse princípio ele foi contestado, porque faltavam as evidências para justificar, né, a crença nele, né, hoje em dia nós podemos dizer que essa etapa já foi superada, né? A ideia da reencarnação só é rechaçada ou através de uma perspectiva religiosa dogmática ou através do materialismo também dogmático, né? Mas quem faz pesquisa em espiritualidade hoje praticamente não existe mais um grupo que ignore a ideia de reencarnação, pelo menos como pesquisa sugestiva, né, de independência da mente e do corpo. Outro trecho interessante aqui. Pergunta-se também como se pode distinguir na vasta massa de comunicações o que provém de entidades superiores e o que deve ser conservado. Pergunta clássica, né? O que é do espírito bom, o que é do espírito leviano, ignorante ou mau? Para essa pergunta só há uma resposta. Como distinguimos nós bons de maus livros, de autores falecidos, por exemplo? Você descobre um livro numa biblioteca, um livro perdido da história. Não sabe quem é o autor. Como é que você sabe se esse autor era bom ou ruim? Lendo o livro, né? Então, é através do bom senso, do juízo racional, da comunicação, que nós vamos saber se o espírito é bom ou ruim, ignorante ou sábio, né? É só essa maneira que existe. E aqui vem uma outra questão interessante. Em nossas relações com os invisíveis, há também meios de reconhecimento para distinguir os bons espíritos das almas atrasadas. Os sensitivos reconhecem facilmente a natureza dos fluidos, que nos nos espíritos bons, são sutis e agradáveis, e nos maus são violentos, glaciais e custosos de suportar. Então, quer dizer, os sensitivos, os médiuns educados, reconhecem facilmente, só pela natureza dos fluidos, o tipo de entidade que está ali se comunicando. Claro, em algumas circunstâncias, isso pode ser vago, né? Mas nós temos na nossa vida, né, percepções, momentos de oração, momentos de júbilo espiritual, né, de realizações na vida. Nós temos as sensações sublimes, né, do plano divino, e nós temos as sensações baixas, as sensações grosseiras da animalidade, da agressividade, né, do desejo de domínio, do egoísmo, do ódio, né? Nós conhecemos os dois planos de sensações. Naturalmente, aqueles espíritos que se alinham com um ou outro tipo de sentimento comunicam, através das leis dos fluidos, esse teor sentimental, né? Então, nós não deveríamos imaginar essa distinção e que as pessoas são enganadas, fascinadas, ludibriadas pelos espíritos o tempo todo, né? Na verdade, essa distinção é relativamente fácil. A nossa autoanálise, né, quando nós não somos médiuns ostensivos, por exemplo, a nossa autoanálise muitas vezes é o suficiente para identificar o que não é um sentimento equilibrado, o que não é uma ideia justa e equilibrada, né? E o que é, né, pelo contrário, um sentimento nobre, de bem, né, de bondade, de superação, né, dos condicionamentos carnais, humanos, seja lá o que for. Um aspecto agora, creio que seja o último aspecto, pelo menos desse capítulo, né, que é o aspecto do pensamento crítico. Quis, com esses pormenores, demonstrar uma coisa, que essa obra não é exclusivamente minha. É antes reflexo de um pensamento mais elevado que eu procuro interpretar. Bom, todo escritor tem algum grau de inspiração, boa ou má. E os escritores que escrevem livros desse quilate certamente têm uma inspiração muito intensa e perceptível, né? Nós conseguimos notar que há uma inspiração, muitas vezes no ato da escrita, muitas vezes pensando sobre o livro, né? Está de acordo em todos os pontos essenciais com as vistas expressas
pelos instrutores de Allan Kardec, né? Que isso aqui é a natureza da mensagem espírita, né? Está de acordo com essa obra investigativa de Kardec. Todavia, pontos que eles, né, os instrutores de Allan Kardec, deixaram obscuros, nela começam a ser discutidos. Quer dizer, na nossa geração, em 1900, nós já estamos discutindo várias coisas que foram deixadas por fazer na geração de Kardec. Tive também em consideração o movimento do pensamento e da ciência humana, o que é que progrediu, o que é que evoluiu nesses 40 anos, né? De suas descobertas e o cuidado de assinalá-los. Em certos casos, acrescentei minhas próprias impressões pessoais e os meus comentários, porque no Espiritismo, olha só, nunca é demais dizê-lo, não há dogmas e cada um dos seus princípios pode e deve ser discutido, julgado, submetido ao exame da razão. Nada é dado, nada é estabelecido sem discussão, né? O Espiritismo, já o dissemos, não dogmatiza, não é uma seita, nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposições, propõe o que propõe, apoiando-se nos fatos da experiência e nas provas morais, né, convicções morais, né, de acordo com o bom senso. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva a abraçá-las de uma fórmula mais vasta, com uma fórmula mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade, né? O que o Espiritismo mais toma a peito, né, ou toma como essencial, é evitar as funestas consequências da ortodoxia. Olha que mensagem, viu, gente? Vejam se isso não é uma mensagem para uma humildade intelectual maior, para que nós estudemos, mas não tenhamos aquela atitude de bater o pé e insistir na defesa dogmática de pontos específicos. Para fechar só esse capítulo 2, um último parágrafo que é precioso. Vocês vão notar que hoje eu discuti menos, porque, de fato, o texto é tão melhor do que a gente poderia acrescentar, que vale mais a pena fazer esses recortes estratégicos para evidenciar o ponto filosófico, o ponto da argumentação, né, que Leon Denis está colocando, né, diante de nós nesses capítulos, do que a gente tentar assim, tecer alguma consideração sobre. Então, o último parágrafo que eu gostaria de ler é o seguinte: nos nossos tempos de discórdia e lutas políticas e religiosas, em que a ciência e a ortodoxia estão em guerra, quiseram demonstrar aos homens de boa vontade, de todas as opiniões, de todos os campos e crenças, assim como todos os pensadores verdadeiramente livres e de largo descortino, outro, o do espiritualismo experimental, onde nos podemos encontrar, dando-nos mutuamente as mãos. É uma ideia de uma fraternidade universal quase, né? E juntando ciência, religião e filosofia. Não mais dogmas, não mais mistério. Abramos o entendimento a todos os sopros do Espírito. Bebamos em todas as fontes do passado e do presente. Digamos que em todas as doutrinas há parcelas de verdade. Nenhuma, porém, a encerra completamente, porque a verdade é mais vasta do que o espírito humano. Olha que interessante, né? A verdade é mais vasta do que o espírito humano. É a consciência perfeita do limite crítico, né? Do limite filosófico, né? Da sabedoria, que é a possibilidade de elaboração de teorias e perspectivas humanas para explicar as coisas, né? Vamos ficar por aqui hoje, deixar o capítulo 3, então, né? Prometi tratar, mas não tinha dado conta de que os textos iam consumir tanto tempo. A gente trata do capítulo 3, então, e do 3, 5 em diante, a partir da semana que vem. Gratidão, Humberto. Pessoal, então agora nós vamos passar para as perguntas e respostas. Eu já tenho uma aqui, e se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, me manda uma mensagem aqui no privado, no WhatsApp.
A pergunta vem do Valdemar. Ele diz o seguinte: Kardec fala na questão 171 de O Livro dos Espíritos sobre o dogma da reencarnação. Teria ele usado a palavra dogma no sentido de a reencarnação ser lógica e moral, mas sem as comprovações de observações, como fez de forma empírica outros pesquisadores posteriormente? Sempre tive dúvida sobre essa palavra dogma no Livro dos Espíritos. Grande questão, Valdemar. Essa palavra sempre me incomodou muito, né? Por que Kardec faz um uso aparentemente infeliz, né, dessa palavra, quando ele poderia ter dito, por exemplo, a hipótese, a teoria da reencarnação? Eu não saberia responder qual foi a intenção de Kardec ao fazer esse uso de palavras. Mas a gente pode imaginar, a gente pode especular um pouco. Será que não foi justamente para admitir e confessar que não havia evidência empírica, né? Quer dizer, fatos que comprovassem ou que pelo menos sugerissem mais fortemente a teoria da reencarnação? Essa seria uma possibilidade. Parece que não, que Kardec acreditava que os relatos de alguns espíritos que narravam a existência de vidas passadas e lembranças de vidas passadas, parece que Kardec já considerava isso suficiente como prova, como evidência. De fato, é um tipo de evidência, é uma evidência mais fraca do que uma evidência dessas que o Stevenson colheu, por exemplo, de crianças que relatam coisas que acontecem em outras cidades, né, desconhecidas, com pessoas desconhecidas, e aí você pega o carro, leva a criança lá na cidade e descobre que o endereço estava certo, o nome da esposa estava certo, a circunstância da morte estava certo, tinha um objeto que só aquela pessoa poderia, né, ter conhecido. Então, quer dizer, você junta um conjunto de evidências, digamos assim, do ponto de vista da epistemologia, né, da teoria do conhecimento, conjunto de evidências muito mais forte, né? Então, claro, há graus de qualidade dessa evidência. Uma coisa é um relato do espírito, olha, existe reencarnação, né? Kardec poderia ter acolhido isso ou não. Aí, claro, ele junta isso ao fato de que a reencarnação solucionava os grandes problemas da vida moral, né? E, inclusive, foi usada, quando foi usada filosoficamente, né, de Platão até Lessing, né, por Goethe, né, por uma série de outros pensadores, o princípio da reencarnação foi usado sempre como explicação moral, como explicação para a justiça de Deus, né, para uma lei natural, né, que mostra por que as pessoas são tão diferentes moralmente e intelectualmente, em termos de talentos, em termos de oportunidade na vida, de relacionamentos, etc, etc, etc. Né? Então, a essa prova moral juntou-se uma evidência ainda frágil, né, que eram de relatos, né, de comunicações mediúnicas, e é perfeitamente possível que, mesmo considerando essas evidências boas, Kardec tenha usado o nome dogma, não no sentido, portanto, pejorativo, mas num sentido neutro, por assim dizer, como assim, o princípio ou a lei, ou então um elemento fundamental da doutrina dos espíritos, né? Isso é uma outra possibilidade também, que ele tem usado a palavra dogma aí como a gente depende de alguma forma, né, desse elemento, desse princípio, para entender todo o resto do conjunto, que evidentemente é o caso na filosofia espírita, né? O conjunto depende muito da ideia da reencarnação. Se remove esse princípio, fica muito mais difícil apresentar uma consolação que não é uma aposta de fé, mas que é baseada no entendimento, né? Eu entendo por que o outro está assim, eu entendo por que o outro está sofrendo, né? Eu vou fazer algo a respeito, né? Não é aquela coisa do fatalismo, né? Mas eu consigo entender, e por conseguir entender, eu consigo aceitar também, sem me rebelar contra Deus, sem ter raiva, sem ter assim uma rebeldia
contra a lei divina, né? E isso seria o caso se a lei divina fosse ruim, fosse falha, fosse mal explicada, no caso, né? Agora, acho que uma resposta boa também seria, olha, a gente não tem como saber exatamente por que foi feita essa escolha de palavras. Nós temos uma pergunta aqui da Eliana, ela diz o seguinte, mas não existe o dogma de razão e o dogma de fé? Ok. Posteriormente a essa geração, através de novos jogos de palavras na história da filosofia, desenvolveu-se a ideia de que o dogma também não é ruim, né? Quer dizer, toda a ideia assertiva, sempre que você diz é assim ou não é assim, né? Por mais embasado que você esteja, isso é uma ideia de certo modo dogmática, é uma afirmação firme sobre a realidade. E isso já é o oposto de uma suspensão de juízo ou uma dúvida cética radical, que você deveria ficar paralisado, não chegar a conclusão nenhuma, ou só chegar a conclusões de conveniência, conclusões utilitárias, né? Então, é perfeitamente possível que sim seja o caso, mas como essa nomenclatura ela é uma nomenclatura que vai sendo desenvolvida depois, né, mais 50 anos depois da morte de Kardec, talvez não seja a melhor forma da gente entender, né? Naquele período ainda, embora o entendimento de dogma sempre fosse de uma afirmação taxativa de uma verdade, né? Esse é o entendimento certo da palavra, não é necessariamente uma coisa ruim, mas naquele período, em meados do século XIX, depois do Iluminismo, depois de Kant, de tudo que aconteceu, né, no século XVIII e também no século XIX até aquele ponto, é muito mais provável que a ideia de dogma tivesse uma conotação ou negativa, né, ou uma conotação não exatamente de uma verdade de razão ou de uma coisa demonstrada e comprovada, e sim de um ponto não comprovado que você é obrigado a assumir, né? Quer dizer, eu preciso inserir isso aqui como um postulado, como uma pressuposição, né, para entender outras coisas. Posso falar uma coisa, Humberto, sobre esse assunto? É a Ana Paula. Talvez seja porque, para definir doutrina espírita, tem esses princípios básicos, né? Alguns, nesse sentido, é um dogma básico, não dá para... Sem ele não existe o espiritismo, não existe a doutrina espírita, né? Mas, assim, quem quiser questionar, o Kardec sempre teve aberto a quem quiser questionar, usar o bom senso, ser crítico, ele sempre fala, né? Mas é que, para ser espiritismo, precisa. A reencarnação é um deles, né? Nesse sentido, talvez. Eu não tinha pensado nisso, Ana, mas me parece que a tua proposta é muito interessante. É como se fosse, então, um uso cultural da palavra, né? Não é bem isso que eu quero dizer, mas culturalmente as pessoas vão entender melhor se eu usar os termos, né, da religião, os termos culturais a que se referem os fundamentos de uma filosofia, de uma doutrina. Quais são os meus dogmas fundamentais, né? Quais são aqueles princípios dos quais eu não posso abrir mão, né? Aí sim, a gente poderia... Dogmas são Deus, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação, livre-arbítrio, né? Seria uma forma interessante da gente ler essa palavra. Mas é interessante a gente também não saber perfeitamente o que motivou a escolha de palavras, né? Isso também ajuda a gente a lembrar que essas coisas elas contêm uma pontinha de mistério, né? E é muito perigoso a gente tentar dar soluções definitivas e perfeitas para todas as dúvidas. Posso fazer uma reflexão só em cima disso também, aproveitando, desculpa dar uma atravessada, porque eu achei muito interessante o que a Ana Paula falou, porque eu estava, enfim, raciocinando, justamente refletindo nesse sentido. E aí eu fui buscar o original do Livro dos Espíritos em francês, até para fazer essa checagem. E é algo interessante que você vê que quem usa
a palavra dogma, de fato, é o Kardec, né? Os espíritos não usam na resposta, eles não fazem exatamente uma ratificação pelo termo, porque nem é usado, e depois nem mesmo, propriamente, nos comentários do próprio Kardec, ele utiliza, fica só em termos da pergunta, né? Então, talvez, eu acho que isso também, sem ter a intenção de sacramentar, obviamente, mas essa ideia, como ele vai dando lá na introdução, da construção de um aparato doutrinário, né, e que também poderia, doutrina, ser entendido por esse outro lado mais próximo de dogmático no sentido de imposição. E também não é esse o objetivo, nem com a palavra doutrina, mas como uma compilação e que precisa ter um sustentáculo total, que talvez a palavra princípio, a principiologia, encaixe talvez melhor na falta de palavra, talvez que a gente não possa ter mais adequada. Então, só para dar uma complementada nessa reflexão, que é interessante que os espíritos não chancelam, mas também não negam, né? Talvez a gente realmente não seja parte de uma parte de mistério mesmo, que a gente tenha que ficar nessa parte reflexiva ainda, né? Ótimo, ótimo a gente observar discrepância terminológica e conceitual entre pergunta e resposta no Livro dos Espíritos, principalmente. Isso aí é extremamente revelador, né? Uma outra coisa que eu acho assim, muito excitante e profundamente reveladora é a ordem lógica dos capítulos e dos tópicos dentro de todas as obras do Kardec. Cada capítulo foi pensado para estar exatamente antes e depois dos capítulos que estão antes e depois, né? Que precede e antecede a ele, né? E cada tópico também ele está arranjado de uma forma a preparar ou a completar o ensino, né? Respectivamente do que está para frente e do que está para trás, né? E quando você começa a enxergar isso, é difícil não enxergar, né? Você começa a ver assim, poxa, olha só, Kardec perguntou uma coisa, os espíritos não responderam o que ele estava querendo saber, responderam em outra direção. Ou seja, é como você pegar uma criança que está olhando para um lado errado, né, e fazendo uma pergunta, aí você, isso aí que você está vendo, olha para lá, né? E aí você enxerga, né? Quer dizer, você estava olhando o reflexo, aí você olha para lá e vê o farol do carro. Aí você entende, né? Então, muitas vezes, a resposta, ela opera essa leve torção do olhar do perguntador, né? Aquilo que a pessoa queria saber, ela não obtém exatamente, mas ela é convidada a olhar por outro ângulo essa questão. Enfim, é só realmente uma digressão sobre o que você falou, mas com certeza pode ser isso. Agora, também é interessante observar que, de fato, o uso da palavra não tem uma conotação pejorativa, né? Kardec não está, ele pode não estar dando uma conotação também epistemológica moderna, como Karl Popper, por exemplo, usa a palavra dogma no sentido razoavelmente positivo, tá? Mas também não parece ser uma conotação pejorativa, tipo assim, são os dogmas da catequese, você tem que engolir isso, né? Isso seria extremamente contraditório com todo o resto do que Kardec diz em todos os momentos. No Livro dos Espíritos, se a gente for na 222, tem lá uma fala de Kardec, no comentário do texto, que as perguntas, as pessoas duvidam se a reencarnação existe ou não. E aí ele coloca, se ela existe ou não, esse é o sentido, né? Mais ou menos. Não importa, porque ela realmente existe e você vai ter que sofrê-la. Quer dizer, nesse sentido, a palavra dogma é no sentido que você tem que aceitar, né, a reencarnação, porque ela existe. Então, todo mundo vai sofrer. E Deus não tem que pedir exatamente esse ser. Se Deus não devia pedir permissão e nem conselho a respeito da reencarnação. Então, poderia entender o dogma nesse sentido, porque ela realmente existe e todo mundo vai sofrer a reencarnação. Então, é um sentido de colocar, é uma verdade
verdadeira. É também possível, né? Quer dizer, nesse caso, ele estaria identificando a palavra dogma com uma lei da natureza, Sim. um elemento que é dado na estrutura da realidade e não que foi apresentado apenas pelos espíritos ou que está sendo defendido aqui no livro, né? Que eu estou apresentando, que eu estou escrevendo. Mas também nesse sentido, a palavra ela estaria assim, ela estaria sendo usada de uma forma curiosa dentro da codificação, né? Porque cabe antes, né, oferecer os argumentos, as evidências que sustentam esse princípio, né, e não impô-lo, né? Mas, com certeza, no sentido moral, na medida que ele tinha convicção de que era um princípio dado, né, até porque, como eu disse, moralmente existe prova para a reencarnação. Antes de você ver ou saber qualquer notícia do mundo espiritual, tanto que Lessing apresenta na educação do gênero humano, apresenta uma demonstração, um argumento forte em favor da reencarnação puramente racional. Quer dizer, só pensando aqui comigo mesmo, eu chego à ideia de que isso seria justo. Isso faria jus à grandeza, à sabedoria e à justiça de Deus, né? Então, quer dizer, a ideia, ela também claramente independe da evidência empírica, né? Você pode não ter uma comprovação empírica, mas muito provavelmente Kardec e os espíritos que estavam discutindo com ele estavam bastante convencidos só por isso, né, de que a reencarnação é um fato. Além disso, você tinha espíritos que diziam, olha, é um fato, né? Eu estou observando lá de cá que é assim que acontece. Eu vejo a alma entrar num bebezinho, sei lá, sair, se lembrar de que já viveu anteriormente, né? Renasceu e morreu várias vezes e tudo. Né? A partir daí, quer dizer, você tem uma evidência fraca, mas você tem alguma evidência empírica. Humberto, nós temos mais 2 perguntas e aí a gente pode encerrar o grupo, né? Essa pergunta vem da Cris, e ela diz o seguinte: me surgiu uma dúvida. Poderia o cientificismo existente no início do século XIX, essa ortodoxia na integração da alma, ter dificultado o trabalho de William James? Não está ele buscando, através das reencarnações, a solução, o remédio para o paciente? Ok, uma pergunta muito interessante, né? Para saber bastante sobre o William James, recomendo vocês conversarem com um sujeito chamado Alexandre Sec Júnior, de Curitiba, que é um sujeito que realmente mergulhou muito profundamente na obra de William James, tanto nos aspectos psicológicos quanto nos filosóficos, né? E é um grande amigo, né? Espírita também, né? Claro, e fez justamente uma tese de doutorado na investigação de William James dos fenômenos mediúnicos, né? Da Eleanor Piper e tal. Né? O William James, contudo, ele não se converteu nem ao espiritismo, nem mesmo ao espiritualismo moderno. Ele tinha ressalvas e ele tinha as suas dúvidas céticas de pesquisador quanto ao que exatamente os fenômenos diziam. Então, ele não migrou da observação e da investigação empírica da mediunidade para uma convicção espiritualista firme, né? A filosofia dele dá mostras claras de que ele tinha uma boa convicção na imortalidade da alma e que ele esperava que a vida, após a morte do corpo, fosse uma vida expandida, muito rica, muito variada, diversificada. Mas, ao mesmo tempo, ele não gosta de especular sobre essas questões que não podem ser testadas no laboratório dele. Então, quer dizer, ele queria ter as coisas diante dos olhos e só a partir daí tirava conclusões. Então, muitas vezes, ele estava ali observando o fenômeno mediúnico e ele diz, bom, o que dá para concluir? A médium disse isso. Ela estava alterada, ela não tinha consciência, ela dizia que não era ela, que era outra pessoa, né? Mas o que eu vi não foi o que a médium disse. O que eu vi foi uma médium dizendo isso. Esse é o fato concreto, né?
Então, quer dizer, era mais pé atrás. Em outros momentos, claro, vai observar que os fenômenos eles levam à conclusão de que há algo ali além da mente da médium trabalhando, né? E há informação, elaborações mentais, construções mentais, estilo e tudo, que ultrapassam aquilo que é observável sobre a mente da médium. Mas já na geração de William James, Carl Gustav Jung também está fazendo pesquisa empírica psicológica sobre a mediunidade, né, uma série de outros, né, com variados graus de resultado, né, para suas teorias. Esses pesquisadores, né, esses grandes psicólogos, eles estão observando já uma coisa que nem Kardec observou suficientemente, nem o próprio Leon Denis, que é a participação de uma mente inconsciente, ou de um campo da mente subliminal ou inconsciente que está ali o tempo todo atuando nesses fenômenos, né? E a partir daí gera-se a dúvida de até que ponto essas experiências sugerem de fato uma reencarnação, uma mediunidade, ou elas não sugerem, na verdade, coisas que a nossa mente inconscientemente pode elaborar por um motivo ou outro. Além disso, né, dessa ideia sobre a mente subliminal ou inconsciente, William James também não parecia muito concentrado na ideia de reencarnação. É muito provável que ele tenha ouvido a ideia do seu amigo Swami Vivekananda, né, um dos maiores intelectuais e também místicos indianos, a divulgar a meditação transcendental para o Ocidente, e é muito provável que ele tenha conhecido a ideia da própria tradição ocidental, mas não é uma ideia em que ele investe em nenhum texto. Então, a gente não tem como saber se ele tinha algum pensamento específico sobre isso, né? E Jung já aparentemente tinha. E aí a gente poderia fazer uma investigação mais concreta assim, sobre o que é que Jung efetivamente pensava sobre a ideia de reencarnação. Desculpa, gente, eu estava no mudo. Então, indo para a nossa última pergunta do nosso estudo de hoje, ela vem do Leandro. Ele fala o seguinte: no fim de O Livro dos Espíritos, o dogma católico da ressurreição da carne é explicado pelos espíritos como sendo nada mais, nada menos do que a ratificação da reencarnação. Isso poderia motivar a escolha do termo dogma no começo do livro, falando da reencarnação. O que acham? Aí ele coloca aqui, motivar na intenção de induzir a conexão por parte do leitor. Questões 1010 e 1011 do Livro dos Espíritos. Ótimo. Aí, quer dizer, temos aqui uma outra linha interpretativa a respeito do porquê Kardec teria usado o termo. Olha como é que uma palavra às vezes dá pano para manga, né, gente? Quer dizer, qual que é a linha interpretativa? Kardec poderia propositalmente, em função do impacto teológico que essa palavra teria sobre uma substituição do conceito de ressurreição pelo conceito de reencarnação, né? E com base nisso, né, Kardec teria, digamos assim, feito um uso provocativo, talvez, da palavra dogma, né, para justamente insinuar uma espécie de transposição ou substituição do dogma católico para o espírita, por assim dizer, né? É uma possibilidade bem interessante. Eu também acho muito interessante o próprio conceito de ressurreição, né? Em geral, nós espíritas, nós lidamos de uma forma um pouco precária ou ingênua, ou até mesmo uma forma assim, irresponsável com os conceitos da teologia. Então, por exemplo, quando a gente lida com o conceito de graça, de trindade, de ressurreição, de pecado, até de salvação, de bem-aventurança, muitas vezes a gente simplifica o conceito
para a sua versão popular, né, para que ele seja idêntico à sua pior versão ou à sua versão mais popularizada. Quando eu digo popular, não no sentido vulgar mesmo do calçadão, eu estou dizendo, claro, na boca de muitos padres, de muitas pessoas cultas, você ainda pode ouvir esses conceitos, mas os melhores filósofos, né, da Igreja Católica ou das protestantes, né, os melhores pensadores, eles costumam ter conceitos, às vezes, muito mais profundos. Então, também a gente precisa ter muito cuidado ao fazermos suposições com base no pároco do nosso bairro que a gente conhece, com base em pessoas que a gente conhece na vida, porque essas podem não ser as concepções corretas e os conceitos corretos, né, do melhor que a tradição teológica e filosófica dessas igrejas ofereceu. Só um adendo que eu sei que não tem a ver com a pergunta não, tá? Mas é uma coisa que também cabe a gente pensar mais.